o que que ele diz? Que sentiu essas vibrações, viu que era uma alma muito querida do coração dele, anotou as perquisições que ela estava apresentando, porque ele usa uma expressão assim, porque espíritos e homens se devem colaboração. E diz mais, ele diz que vai trocar, ele vai privar com a nossa mente enquanto a gente estivesse, né? Ele fala para o leitor, né? Enquanto o leitor estivesse, então, fazendo a leitura daquele livro. É muito lindo, é muito emocionante. Isso é logo no início, no primeiro capítulo, talvez no terceiro parágrafo. Então ele já inicia garantindo para a gente que vai privar da nossa mente, que vai conectar conosco enquanto nós estivermos nos dirigindo a ele, o pensamento, né? Então nós vamos assim gerando no nosso íntimo confiança, gerando no nosso íntimo a certeza. O próprio Francisco Aquarone não era espírita, o que escreveu O Médico dos Pobres, né? Ele não era espírita, mas respeitava muito, ele era acho que jornalista e também fazia gravuras, estudioso de cultura geral, e ele respeitava muito a história que ele conhecia de Bezerra de Menezes, porque ele conheceu pessoas que conviveram ou que foram atendidas por Dr. Bezerra de Menezes. Então, ele desenvolveu uma admiração muito grande. E aí ele estava trabalhando, ele conta que estava trabalhando, a filha dele conta isso nesse livro, na introdução do livro, que ele estava trabalhando na organização do livro sobre o Dr. Bezerra de Menezes, e a filha dele entra no escritório e fala assim: papai, tem um homem na sala procurando o senhor. Aí, um homem de barba. Aí ele levanta, acha aquilo estranho, na sala, no jardim, dentro já do espaço, e vai aonde a filha leva, e ele chega lá, não tem ninguém. Aí a filha, aí ele, que coisa, não sei o quê. Aí volta pro escritório, a filha vai atrás dele e ele tá com a imagem, com a foto do Dr. Bezerra de Menezes na escrivaninha, e ela olha e fala assim: é esse moço que tava lá na sala, papai. Então o doutor Bezerra já tinha desencarnado, né? E ele ficou assim bem impressionado, né? Bem com o coração gratificado, porque embora não fosse espírita, estava compreendendo o sistema, o mecanismo, né? Então essas histórias vão trazendo para os nossos corações a confiança no amor, na presença do Dr. Bezerra de Menezes. Nós temos separado também, aqui para nossa apreciação, quando ele conta, ele em trabalho constante, ele conta para a gente lá no livro Dramas da Obsessão, ele desencarnado então, né, gente? Então, no livro Dramas da Obsessão, psicografia da Ivone Pereira, ele diz que está numa reunião no plano espiritual, uma reunião, ele está no momento da oração, e ele está profundamente concentrado, e quando ele diz assim: mais dúlcidas se tornaram as minhas vibrações, eu senti um estremecimento, senti uma conexão vinda do mais alto. Então, olha só que ele compartilha com a gente. Uma conexão que vinha do mais alto e dizia para ele assim: na rua tal, na cidade tal, acho que era na cidade do Rio de Janeiro, no interior. Lá no livro não fala o nome da rua não, mas fala mais ou menos a cidade, eu acho, né? Uma criatura que está em trabalho de parto, correndo risco de vida, está precisando da sua ajuda. E aí a ideia dizia assim para ele, a mensagem que ele captou dizia também assim: tu, Bezerra, és médico, és amoroso e estás em processo de evolução. Então vá lá atender essa pessoa. Vai lá dar andamento para o seu processo de evolução.
Esse tipo de mensagem é que ele diz aqui para o Ramiro Gama, no sonho, que gostaria que a gente lembrasse, que gostaria que a gente fixasse a confiança na dedicação e no amor dele, a conexão das nossas mentes, porque a tarefa que ele trouxe, determinada por Ismael, de implementar, arregimentar pessoas para trabalharem a favor do espiritismo no movimento espírita, sim, mas principalmente dentro do coração de cada um de nós, ele deseja que a gente continue nesse processo de compreensão, nesse processo de elaboração. O que é que nós estamos plantando no nosso terreno íntimo? E a confiança na ação que ele oferece. Não importa a religião, isso a gente sabe, a gente fala só para manter a convicção. Pessoas que são citadas em várias dessas obras, muitos não tinham religião, muitos eram de outro segmento religioso e buscavam na imagem dele, no nome dele, pelas histórias que dele ouviam, os recursos terapêuticos. Então ele vai, a Ivone Pereira que psicografa, né? E ela diz que vê a falange de crianças que está vinculada. Porque, sabe por que ele vai? Ele é convocado porque essa parturiente, essa mulher que está em trabalho de parto, ela tem uma amiga que é muito católica, que é muito devotada, que é muito amorosa, que confia, tem muita fé. E ela é devota de um santo, Vicente de Paula, eu acho, que tinha sido um dos discípulos de Jesus. Acho que nesse livro eu não estou lembrada dele falar qual discípulo. A gente sempre quer saber um pouquinho mais, né? Mas ela era devota dessa entidade. Então ela pede muito, ela eleva o pensamento de uma forma muito, o coração junto com o pensamento de forma muito intensa, pedindo a esse espírito de alta envergadura espiritual. E aí os espíritos que estão em conexão com esse ser maioral, né, captam lá a mensagem e retransmitem para Dr. Bezerra de Menezes, passando a tarefa para ele, né? Então ele vai realmente, a situação da parturiente é muito séria, a criança não consegue, por vários motivos, ele não consegue sobreviver, e ele faz cirurgias espirituais, ele diz que usa raios cósmicos, a energia que ele transmite a ela é como se milhões de microagulhas penetrassem na epiderme dela para conter a hemorragia e para restaurar tecidos que tinham sido rompidos na violência do trabalho de parto. Então a gente vai vendo também o raio de ação desses espíritos poderosos que tanto vão atuar. Quando a gente está no ambiente da casa espírita, a gente já está em tratamento. Quando a gente está em qualquer lugar lendo, trabalhando e falando sobre eles e refletindo, a gente está conectando com esses raios cósmicos, com esses eflúvios que partem dos corações deles. E nós também estamos em tratamento. Quanto mais a gente intensificar a nossa vibração, entrando em conexão com eles, muito mais intensamente, né? Então é um trecho muito bonito da gente trazer para os nossos corações. Antes dele partir nessa tarefa, aí nesse capítulo do livro Dramas da Obsessão, ele também fala que Leon Denis chama ele, mais ou menos assim, né, gente? Chama ele no canto e diz para ele que gostaria que ele desse ênfase ao trabalho evolutivo
que pertence à mulher. Dê essa ênfase nos trabalhos de comunicação dele ao papel da mulher, para que a mulher, um ser oprimido nessa sociedade, pudesse despertar também para suas tarefas, suas possibilidades, e não se mantivesse tanto numa situação de subserviência, mas que ousasse aflorar suas potências, porque com as condições de ternura que carrega, né, poderia muito mais do que tem podido fazer. E ele também se conecta com esse ideal de Leon Denis e segue nesse trabalho que a gente vai desfrutando aos pouquinhos, né? O Ramiro Gama traz pra gente assim, eu não sei, a gente estivesse numa roda de conversa, ia ser muito bom ouvir o que cada um mais prefere nos casos que já ouviu falar, né, de Dr. Bezerra de Menezes. Tem a história do anel, tem a história do abraço, tem a história da carroça de alimentos. Isso ele encarnado, anel, abraço, carroça de alimento. Ele desencarnado tem também a história do Chico, que o Chico está trabalhando com ele e o Chico está com muita dor na vista. A gente sabe, né, que o Chico Xavier tinha problemas de saúde e trazia a vista muito magoada. E aí ele está com muita dor na vista. O trabalho acaba, o Dr. Bezerra se despede e aí o Chico fica assim chateado, né, pensando, puxa vida, meu olho está dando tanto. Pede para um outro espírito que estava ali se ele não podia chamar o Dr. Bezerra e pedir para ele colocar um remédio no olho dele. O espírito chama, o Dr. Bezerra volta e fala assim para o Chico. Gente, ele falou isso para o Chico. Então a gente precisa também ativar no nosso coração isso que o Chico fez. Ele fala assim, mas Chico, por que você não me pediu? Eu estava aqui do seu lado, por que você não me pediu? O que ele está querendo dizer com isso? O que será, né? A gente precisa sair do nosso coração, entregar nossa confiança para nossa filiação divina, entregar nossa confiança para a fraternidade desses irmãos. E aí ele foi e tratou o olho do Chico, e o Chico fala assim, doutor Bezerra, que o senhor, a única coisa que eu estou precisando aqui é desse tratamento, porque eu sou como uma besta, alguma coisa assim que o Chico fala, né? E aí doutor Bezerra olha para ele, dá um sorrisinho e fala assim, nesse caso, se você é uma besta, o que é que eu sou, Chico? Aí o Chico diz para ele, o senhor é o veterinário de Deus. Né? O Chico com aquela humildade, com aquela simplicidade que ele trazia, né? E a gente tem muitas histórias assim de pedidos, né? Manuel Quintão, Deolindo Amorim, aqui nesse livro, pedidos em que familiares ou desconhecidos pedem socorro para um médium e o médium vai socorrer, mas conectando com a imagem e o coração de Dr. Bezerra de Menezes. Então, conectando com esse lado que ele quer, de acordo com Ramiro Gama, que ele pede para ser lembrado como o irmão que deseja aprender a servir a Jesus. E chama também, assim, os nossos corações para essa tarefa de entregar cada vez mais com confiança para essas conexões, né? Ele fala... O Deolindo Amorim fala da filha, que ele chega do trabalho espiritual e a filha está chorando, a filhinha de 1 ano estava chorando muito, não conseguia sossegar, a esposa não conseguia tranquilizar a neném. Então Deolindo deita, entra em oração, pede com intensidade a Dr. Bezerra de Menezes auxílio e ele sente o fluxo da energia saindo da mão dele, sente o ambiente tomado de uma energia nova, sente o fluxo da energia saindo de sua mão e dali a um pouquinho, quando ele acaba a oração, a filha já está dormindo.
pequenas situações no nosso dia a dia. Porque assim, às vezes a gente pode pensar que precisa ser uma situação de muito destaque ou de muita evidência. Tem que ser como foi com a filha do Francisco Aquarone, ele aparecer, visualizar, sentir o tato, sentir o toque, ele incorporar. Mas importa que a gente guarde nos nossos corações cada vez com mais confiança a presença à distância. Porque para eles, para os espíritos de escol, não tem distância, né? Eles irradiam. Lembra lá da menina que desceu na estação de trem? A jovem que desceu na estação de trem pensando nele? E ele sentiu a vibração forte no seu íntimo, no seu corpo espiritual? Então, ele não estava ali na estação de trem com ela, mas conexão por pensamento, conexão por sentimento. Então, essa entrega possa se demorar cada vez mais na nossa compreensão, no nosso íntimo. Vale muito a pena a leitura e a releitura dessas obras, né? E o Ramiro Gama, então, traz casos que não são conectados, a gente não depende de um para compreender o outro, e vai enriquecendo os nossos corações. Ele conta como é que foi que o filho dele foi picado por um escorpião, e através da oração ele magnetizou a água, conectado com o Dr. Bezerra de Menezes. O menino já estava entrando em febre, e ao longo da madrugada, depois que bebeu água magnetizada, o menino suou tanto, a camisa ficou toda amarelada, ficou de uma cor muito intensa. Ele fala de operações através do sonho. Uma jovem que foi operada de sinusite enquanto dormia, e ela, quando acorda, ela diz: um médico veio aqui, um senhorzinho, ele tinha uma barba comprida, e todos os, assim, 3 pessoas da família e mais um amigo de fora tiveram o sonho igualzinho. Tiveram um sonho que o Dr. Bezerra aparecia para eles e dizia que o caso da menina era um caso de cirurgia e que todos entrassem em concentração tal dia e tal hora que ele ia operar a menina. Então, assim, situações comuns, né, do dia a dia, muitas acontecidas dentro da própria casa das pessoas, em que a gente vai tecendo no nosso íntimo a admiração, a confiança e a fé, e o desejo cada vez mais intenso de entrar em comunhão com esse trabalhador de Jesus, com esse espírito devotado a Maria de Nazaré, que ensina também para a gente a buscar essa conexão com a mãe, né? Com a mãe querida, a mãe de todos nós. Então, meus amigos, que essa noite possa reverberar, que essa noite possa se demorar em nossos corações por toda a nossa encarnação e nas seguintes, né? Que seja assim um tijolo, um floco de luz que ganhe cada vez mais força dentro de nós, para que a gente possa seguir a nossa jornada de lutas, de alegrias, de convicção, recebendo e percebendo o carinho dessa espiritualidade amiga e essa noite especial do nosso querido Bezerra de Menezes. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada à casa pela oportunidade.